E agora os mecanismos de ações que precisam ter os nossos ativos. Lembra lá que eu estava falando tônico adstringente, tem que indicar um tônico adstringente. Por quê? O tônico, ele vai controlar, né, o pH dessa pele, então vai permitir que o pH ele fique ácido. E além disso, ele tem ativos adstringentes. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esses ativos, eles vão remover o óleo superficial. Então, a gente passa o tônico adstringente, ele vai agir superficialmente, removendo, né, essa oleosidade dessa pele. Depois nós temos os ativos matificantes. Os ativos matificantes, eles adsorvem o óleo. O que isso quer dizer? Quando a gente tem a pele muito oleosa, não tem aquele brilho, aí quando você olha assim, a pele tá brilhando, é oleosidade. Aquele brilho ali é oleosidade. E o matificante, ele vai agir justamente nesse brilho, então ele diminui esse aspecto, né, brilhante que essa oleosidade dá no nosso rosto. Então ele age adsorvendo o óleo, ele absorve o óleo e diminui aí esse aspecto. Geralmente são os ativos mates que a gente fala, bota um efeito mate no nosso rosto, né? Então quando a gente vai fazer maquiagem, alguma coisa assim. Então é justamente sobre isso, ele vai permitir que não reflita aquele brilho, controlando, adsorvendo aí essa oleosidade. Os inibidores enzimáticos, eles vão agir principalmente na enzima 5-alfa-redutase. Lembra lá que os nossos queratinócitos e as glândulas sebáceas, elas possuem essas enzimas, e essas enzimas aqui, elas são capazes de metabolizar testosterona em dihidrotestosterona, e a dihidrotestosterona estimula a produção excessiva de sebo. Então, os nossos ativos controladores, inibidores enzimáticos, eles vão agir controlando a ação dessa enzima, a 5-alfa-redutase. E os ativos queratolíticos, eles agem diminuindo a coesão entre uma célula e outra, e isso aí gera um afinamento epidérmico, uma renovação celular. Esse aqui é o papel dos queratolíticos, dos ácidos queratolíticos. Depois nós temos os antissépticos. Os ativos antissépticos, eles vão controlar a proliferação de bactérias, vão controlar os micro-organismos. Então, observem aqui. O ativo adstringente e o ativo matificante, eles vão agir de forma superficial. Então, eles vão agir na superfície da pele. O adstringente e o matificante. Quando a gente vai para o inibidor enzimático, aí ele já vai agir de forma interna, porque eles vão regular o 5-alfa-redutase. Eles vão controlar essas enzimas para que elas não convertam a testosterona em dihidrotestosterona e estimule a produção desse sebo. Então aqui a gente já está agindo de forma interna, mas naquele pilar lá de controlar a oleosidade da nossa pele. Quando a gente vai para os queratolíticos, eles vão agir de forma superficial também, mas removendo esse espessamento, essa hiperqueratinização da nossa pele. Então eles vão remover aí as camadas mais superficiais, gerando uma renovação celular. Os antissépticos, eles vão agir também na superfície, mas controlando a proliferação de bactérias. Então aqui a gente já viu alguns pilares da acne e no final vou resumir para vocês para não ficar aí um pouco perdido e a gente lembrar de novo, porque é sempre importante lembrar desses pilares, porque todos os nossos ativos, todos os nossos procedimentos na limpeza de pele, principalmente, vão ser direcionados para esses pilares da acne. Então a gente precisa agir neles para que a gente tenha resultados aí satisfatórios. E os ativos anti-inflamatórios, eles vão controlar a inflamação da nossa pele. Lembra que o P. acnes, ele começa a se alimentar dos triglicerídeos. Esse triglicerídeos, ele vai ser convertido em ácido graxo. Esse ácido graxo irrita a parede folicular. Então, os anti-inflamatórios, eles vão agir reduzindo esse processo inflamatório do nosso corpo. Depois nós temos os cicatrizantes, que vão nos auxiliar na regeneração cutânea. Vai ser fundamental aí para que a gente não tenha cicatrizes atróficas, por exemplo.
A cicatriz atrófica, eu não falei que quando a gente tem um processo inflamatório no nosso corpo, a gente precisa ter uma regeneração, então começa a vir todas as células de defesa e o nosso corpo ele começa a trabalhar para poder regenerar aquele tecido, aquele local. Então, os regeneradores cutâneos, eles vão nos auxiliar justamente nessa forma. E aí vão tentar fazer com que a gente não tenha uma cicatriz aí atrófica. Para finalizar, nós temos os ativos calmantes. Eles vão agir no eritema. Não fica lá vermelho, às vezes fica com um pouco de edema, né? Então, eles vão nos auxiliar aí nesse processo. Então, recapitulando, quais são os pilares da acne? Aumento de óleo, né, de sebo, produção de sebo exagerada. Então, na acne, a gente começa tendo uma alteração hormonal. Essa alteração hormonal, ela vai estimular as glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas, elas vão aumentar a produção de sebo. Consequentemente, nós teremos um aumento também da camada córnea, então é uma hiperqueratinização. Aumentei a oleosidade da pele, a gente aumenta a proliferação de bactérias. Por quê? Prolifera. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Como é que pode? Proliferação de bactérias. Por que eu aumento a proliferação de bactérias? Porque eu aumento a comida, o alimento dessa P. acnes, que é o sebo. Então, aumentei a comida, né? Aumentei o alimento, eu aumento a proliferação de bactérias. E com isso aqui, eu tenho um processo inflamatório. Então vamos lá. Se a gente tem aumento de oleosidade, a gente precisa agir diminuindo essa produção de sebo, né? Então nós vamos pegar aí ativos que inibam a 5-alfa-redutase, principalmente, e depois, como a P. acnes ela fica na superfície da nossa pele, é importante que a gente tenha ativos adstringentes, ativos matificantes, para que esses alimentos eles não fiquem aí, para que eles não sejam consumidos por essas bactérias. Depois, a hiperqueratinização, nós temos lá os ativos queratolíticos que vão nos auxiliar nesse processo aqui. A proliferação de bactérias são os antissépticos. Depois, a inflamação, a gente tem os anti-inflamatórios, nós temos os calmantes e os cicatrizantes vão complementar aí todo esse ciclo da acne. Então, esses aí são os mecanismos, né, que devem ter os nossos ativos. Vocês têm aí a apostila de vocês, que eu fiz uma lista com vários ativos, né, para cada um desses mecanismos de ações. Eu coloquei alguns ativos, os que a gente mais utiliza. Vocês vão observar que tem ativos aí que eles fazem praticamente tudo, como é o caso do ácido salicílico. Então, vocês vão, com base nesses ativos, vocês vão escolhendo o que vocês querem utilizar. Lembrando que esses ativos a gente encontra em máscaras, a gente encontra em sérums, encontramos também no higienizante, no tônico. Tem tudo, tem gel para poder usar à noite em casa, para home care. Então vocês vão encontrar no mercado todos esses tipos aí de cosméticos que eu disponibilizei para vocês com esse mecanismo de ação. Só que aí vocês vão começar agora a ligar. Então, por exemplo, se o cliente chegou com bastante acne inflamada, então vocês vão ver alguns ativos que tenham anti-inflamatório, alguns ativos calmantes, certo? Aí vocês vão diferenciando. Ah, não, Nath, ele chegou só com comedões. Então, aí você já vem para um ativo que eles controle a oleosidade, um matificante, um inibidor do 5-alfa, né, redutase. E aí vocês vão fazendo as associaçõezinhas. Se tiver dúvidas, manda aí, que eu não quero ninguém com dúvida. E vamos pro próximo módulo, que isso tá ficando bem legal!